Bom, semana passada nós falamos então sobre o poder da obra, né? A obra da cruz. E usamos versículos como Mateus 10, 38, usamos Hebreus 12, 2, usamos Mateus 16, o versículo, eu não me lembro agora, alguém lembra? Me ajude. Usamos também Colossenses, né? Colossenses 2, do 14 ao 16, e também 1 Coríntios, capítulo 2, 16, 24. E usamos 1 Coríntios 2 também. Todos esses assuntos estávamos referindo sobre o assunto da cruz. 1 Coríntios capítulo 1. Capítulo 1, versículo de número 21 em diante. Então esses textos, e tem mais, mas são esses alguns dos básicos, que falam a respeito do poder da cruz. Como, por exemplo, de Mateus capítulo 10 e o Mateus 16, é um relato de Jesus, quando ele está chamando os discípulos, dizendo assim: vinde a mim negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, o primeiro passo é negar-se, o segundo passo é tomar a cruz, e o terceiro é seguir. Então Jesus faz esse convite. Se quiser, né, se você escolher, se você preferir, porque no cristianismo é assim. O cristianismo não é uma ordem de submeter, é uma decisão. Cristo espera de nós que tomemos uma decisão. Qual? Se quiser, você vai me seguir. De que forma? Você vai negar a si mesmo, vai tomar a sua cruz e seguir-me a Ele, né? Nós já falamos sobre negar a si mesmo. E eu não quero demorar muito aqui. O tema, na verdade, era a cruz. Tomar a cruz. O problema de tomar a cruz não é a cruz em si, é o fato de não saber o que é a cruz. Então, a base elementar, a coisa mais trivial, mais alicerce da vida cristã, do cristianismo, é a cruz. E nós, eu digo as pessoas lá fora, porque nós não, mas as pessoas lá fora não conhecem nem o que é a cruz. Como eles vão carregar alguma coisa que nem sabem o que é. E Jesus convida, dizendo assim: venham, sigam-me. Tá bom, Senhor, vamos seguir. Mas não é da sua forma, Wanda. É da minha forma. Qual é a sua forma, Senhor? É negar-se, é tomar a cruz e depois seguir. O negar-se fala de direito. Eu nego a direito meu próprio, internos, emocionais, intrínsecos do homem, do seu caráter, da sua personalidade. O negar-se é o negar direito. Eu tenho direito de revídeo, eu tenho direito de ficar ofendido, eu tenho direito de ficar chateado, eu tenho direito de obrigar, eu tenho direito de revoltar-me, eu tenho direito de irar. Eu tenho direito, embora a ira não seja própria si, a ira é pecado, mas se entregar a ela sim, porque a Bíblia fala que você pode até irar, mas não pode se entregar a ela cometendo pecado, né? Enfim, então o negar-se é negar a direito, algo interno. Mas tomar a sua cruz fala de algo externo, porque a cruz não é problema. Só para relembrar, quem já estudou já sabe. A cruz ela não é o marido. Glória a Deus. Não é pessoa. Não é a esposa. Porque as pessoas fazem isso, né? Não, é a cruz que eu carrego, é a mulher que eu tenho. Isso é a cruz que eu carrego. Não, nunca. A Bíblia fala que quem acha uma esposa acha um tesouro. Amém. O homem sem esposa é um homem desentesourado. Tá certo essa expressão? É um homem sem tesouro. Então, não é uma pessoa a cruz. Eu estou carregando essa pessoa aqui que eu tenho que carregar, que eu tenho que aguentar, mora comigo, na minha casa, eu tenho que suportar. Esse tipo de expressão. Não é pessoa. Embora as pessoas sejam alguns problemas que você enfrenta na vida. Mas não é. A cruz não é pessoa. Ou não são pessoas. A cruz não é também o quê? Problemas. Elas não são os problemas que você enfrenta. A cruz não é problema. Puxa, eu estou com um problema financeiro. É a cruz que eu carrego, não tem dinheiro, não tem oportunidade.
A cruz que eu carrego é não ter isso, não ter aquilo, não ter coisas. Isso não é cruz. A cruz não é problema de ordem financeira, não é problema de ordem de saúde. Eu passo uma enfermidade, eu luto com essa doença. Isso não é a cruz que eu carrego. Vou explicar já já. A cruz não é a dor que eu tenho, ou o câncer que eu carrego, enfim, isso não é cruz. Ah, eu fui acometido de um câncer e então é a cruz que eu tenho que carregar. Não, negativo. As pessoas lá fora, os religiosos, que valorizam as coisas de Deus pela religiosidade, eles costumam valorizar coisas externas dessa forma. Ah, eu estou dando meu dinheiro ao pobre, eu estou sustentando uma pessoa, ah, eu estou passando por uma enfermidade, estou passando por um problema qualquer, acha que isso é cruz, é algo que eles têm que enfrentar. Isso é tão sério que nos foi ensinado o autoflagelo como forma de cruz. Sim, foi ensinado. As pessoas usavam antigamente, nos séculos passados, usavam silício na perna, que é aquela, sabe aquela coleira que o cachorro usa, que o seu cachorro deve usar aquela que fura assim, na perna. Apertava e ficava sangrando, para eles ficarem mancando o dia inteiro, para eles se lembrarem do sofrimento como Cristo sofreu. Então a religiosidade nos ensinou essas coisas, que o autoflagelo, o sofrer-se, o entregar-se ao sofrimento é cruz e não é. A maioria dos problemas que passamos é derivado de falta de sabedoria nas escolhas, falta de paciência, falta de graça, falta de saber responder, usar as palavras corretas, falta de muita coisa, erros, semeaduras erradas que eventualmente eu tenho que colher. Porque a semeadura é voluntária, mas a colheita é certa. Vou dizer de novo, quando eu semeio, eu tenho opção. O senhor teve a opção de semear lá abobrinha ou limão, o senhor escolheu. Agora, semeou limão, vai colher o quê? Limão. Eu tenho o direito de escolher se eu vingo ou se eu não me vingo. Se eu semeei a vingança, eu vou colher o quê? Alegria. Retorno, vingança. A Bíblia fala assim, semeia vento, colhe tempestade. Então, a maioria dos problemas que enfrentamos são derivados dessas coisas. No passado, na falta de sabedoria, eu errava muito. Eu falava coisas, eu era muito impetuoso, eu era muito firme. E aí acabei errando. Em momentos que eu deveria ser mais gracioso, eu fui duro. Em momentos que eu deveria ser duro, eu fui mais gracioso e errei na dose. E agora eu pago por isso. Isso não é cruz, gente. Não é. Eu me recordo da minha própria história. Eu, muito jovem, fui pastor de uma igreja, pastor presidente de uma igreja, com 20 anos. E com 22 eu tinha 3 igrejas. 3 igrejas em cidades diferentes que eu coordenava. E eu tinha um nome muito importante no ministério ao qual eu pertencia, que era um ministério muito grandioso no mundo inteiro. Há 70 igrejas nas capitais do mundo todo, esparramadas pelo mundo todo. Uma igreja muito poderosa. E eu e a Juliana éramos os queridinhos, os menininhos. Menino dos olhos. Como que se olha, como aquela pessoa que você vai treinando para ser alguma coisa, assim, um pupilo. A Juliana era o protótipo de bons pastores que a igreja estava fazendo de novo. E eu comecei a entrar, então, no meio da cúpula. E nas reuniões, assim, eu comecei a conviver com os grandes. E aí eu via uma coisa e falava, peraí, mas isso que você está falando não está escrito aqui. Aí a outra falava, mas essas decisões que você está tomando aqui não está aqui. Aí eu comecei a falar. Estava certo a minha posição naquela época de me levantar contra aqueles homens e dizer, não, com muito respeito, é claro, mas eu chegava e falava, gente, eu acho que vocês estão equivocados. E muitos falavam, você acabou de chegar, senta aí, fica calado. Você entrou agora. Senta aí, meu filho. Só que eu estava correto, porque eles estavam decidindo coisas na cabeça de homens. E eu comecei a não gostar dessa situação. Então eu criei as minhas igrejas diferentes da deles. E eu sofri demais por isso. Por isso hoje, com 41 anos, eu recomeço uma nova igreja. Por quê? Eu deveria estar com 41 anos com uma mega igreja em Brasília. Que é um campo mais difícil que há no Brasil para edificar a igreja lá. Por quê? Porque é o centro do poder. Todas as formas espirituais pesam ali. Quem mora em Brasília, quem já morou em Brasília, né, sabe como é uma cidade maravilhosa, mas ao mesmo tempo pesada. Né? Ela exige, ela suga da gente, não é não? Você fala, quer voltar, tia? Agora. Já, vamos pegar as malas, vamos embora. Para mim, você fala, quer ir? Que dia? Eu só marcar a data, porque eu já estou entrando no avião e estou voltando. Porque eu amei aquela cidade, mas eu sofri demais, por quê?
porque eu não tive sabedoria. Embora falando uma coisa correta, eu tinha que esperar o momento certo. Eu tinha que usar a sabedoria correta. Eu não deveria sabe, eu tinha que ter uma forma. Então eu acabei colhendo coisas que eu semeei. E aí eu posso falar, mas a cruz que eu carrego é essa de recomeçar igrejas? Não. Isso foi problema meu. Falta de habilidade de um menino muito jovem. De não saber manusear as coisas. Embora estando certo. Entende o que eu quero dizer? Então, cruz não é essa. Cruz não é problema. A cruz não é o quê? A cruz não é pecado. As pessoas sempre dizem, e muitos dizem por aí, por causa da forma que o Brasil foi ensinado, que é uma doutrina, não vou nem entrar nesse tema, mas é uma doutrina específica que entra no Brasil primeiro, que ensinou que o pecado é o problema de todas as coisas. O pecado não é o problema de todas as coisas. Porque o pecado não foi lá no jardim do Éden e obrigou a Eva a abrir a boca dela a comer o fruto, e a Adão também. Foi a escolha pessoal deles. O pecado não é o problema. O problema é o homem sem caráter. Fraco diante do pecado. Entende o que eu quero dizer? Então, pecado não pode ser cruz. Por quê? Cruz nos aproxima de Deus, pecado nos afasta. Então, afinal de contas, eu podia escrever tudo aqui, mas só para acelerar o processo aqui, para a gente começar a outra aula. Então, o que é cruz? A cruz é o peso das decisões que eu tomo por Cristo, pela palavra dele. Eu tomo uma decisão de dizer não lá para o meu chefe quando ele diz assim: Willy, você pode assinar esse documento aqui, dizendo que a que recebeu tanta coisa, mas na verdade não recebeu não, o resto eu vou guardar no meu bolso, e você vai dizer assim para ele: eu não posso fazer isso. Não posso por vários motivos. Primeiro, porque é uma desonra com meu Deus. Segundo, é uma desonra com minha família. Eu não posso fazer isso. Ele fala: tudo bem, não tem problema não. Amanhã você recebe só carta de demissão. Aí você vai para casa triste. Vai começar a enfrentar guerras. Por quê? O peso de tomar uma decisão acertada, isso é cruz. A Bíblia fala que Jesus suportou a cruz. Ele não era pecado, não era problema, não era pessoa. O que ele suportou? O efeito da decisão que ele tomou. Que decisão que ele tomou? Porque lá no Getsemane ele estava transpirando sangue, era a luta do corpo dele, da alma dele, dizendo: foge. Sabe, os instintos, os neurotransmissores dele. Um é um inibidor e o outro é o que empurra, né, que faz, eu esqueci o nome. Eles estavam brigando, dizendo: foge, 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 você não vai morrer por isso, você não precisa. Aí vem Pedro e diz: não, o senhor não vai morrer não, estou com a espada aqui, vou te defender. E ele brigando, porque ele não podia tomar aquela decisão, por isso estava tão guerreado ali a sua alma. E ele disse: Senhor, eu não quero fazer isso, mas eu vou fazer por sua vontade. Ou seja, quando ele tomou a decisão de obedecer a Deus, ele teve que carregar o peso. Qual que era o peso? Sofrer, morrer, envergonhar-se publicamente, estar exposto. Sofreu o que ele sofreu. Isso é a cruz. Por isso que ele carregou a cruz. Porque foi o peso de uma decisão. Uma decisão acertada. Eu fui ofendido. Tenho total direito de ir lá e fazer essa resposta. Não farei, porque a Bíblia diz que eu não posso agir dessa forma. Eu não estou dizendo que nós temos que ser tolo, bobo e deixar qualquer um. Não é assim que funcionam as coisas. Tem que ser tudo debaixo de uma direção do Espírito. Tem que ter uma sensibilidade para tal coisa. Mas a palavra do Senhor diz que nós não devemos. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Tem tanta coisa que nós não devemos, mas é melhor a gente ler, né, do que a gente citar. Pode ser o 11, não, bem escolhido. Verso 11 diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ele está dizendo que se as pessoas te perseguirem sem motivo, porque você é fiel a Deus, porque você é correto, faz as coisas corretas que a Bíblia manda, então fique tranquilo, essa é só a cruz que você carrega. Mas depois de carregar a cruz, lá na frente terá uma coroa de glória. Uma recompensa. Jesus ele sofreu. Vamos ler esse texto. Ele está no livro de 2 Timóteo. Achou, tia? Capítulo. Já você leu, achou? Sim.
capítulo 2. Versículo de número 12. E eu aconselho você a grifar esse texto na sua Bíblia. Diz assim, ó. Posso ler? Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Pegou? Ou seja, se você sofrer nessa vida por ele, olha que expressão linda. Porque a gente fala assim, mas eu não quero sofrer, né? Poxa, sofrer, quem quer sofrer? Ninguém quer. Mas ele fala sofrer por ele. Não quer dizer que é uma vida miserável. Não. Não é uma vida de não ter realizações, não tem sonhos, não tem... Muito pelo contrário. Porque Deus, o desejo dele é satisfazer o desejo do seu coração. Está escrito na palavra de Deus, no livro de Provérbios. A vontade do Senhor é que as bênçãos dele te alcancem de uma forma absurda. Porque a bênção de Deus, ela enriquece, não acrescenta dores. Ele quer te abençoar. Porém, existe esse sofrer, que essa expressão aí talvez seja muito pesada, mas o sofrer o dano por ele. Pagar o preço por ser fiel e obediente. Isso é carregar a cruz, resumindo. Então, se eu não nego os meus direitos, meus instintos, se eu não tomo essa cruz, não suporto esse peso por escolher por Cristo, e não seguir ir até o final com Ele, então eu não sou digno dele, porque está escrito lá em Mateus 10, 38. Se não me negar, não tomar a cruz e seguir, não é digno de mim. Acabamos de ler aqui, se nós sofrermos com Ele também reinaremos. Glória a Deus. E seguir para onde, meu Deus? Onde que ele estava indo? Há 6 dias ele estava da sua morte. E ele fala esse texto aqui, ó, para os discípulos. Vamos comigo para Jerusalém. Jerusalém. Então para lá que é para ir. Aí você fala, beleza. Para lá que eu vou. Queria conhecer a Terra Santa mesmo. Queria ir para Israel, vou. Porque Jesus mandou para ir para Israel. Não nesse sentido. O que aconteceria em Jerusalém 6 dias depois? Morte. Ele ia morrer na cruz. Então ele está falando assim, ó, Willy, vamos comigo. Vamos, Senhor, vamos para onde? Para o shopping? Não, para Jerusalém. Vamos. Mas peraí. Mas Senhor, e Pedro disse isso. Senhor, lá em Jerusalém querem matar-te. Não vai para lá não. E Jesus disse, não, eu preciso ir, Pedro. Porque eu preciso morrer. E aí Pedro fala, mas nunca. Nunca. É no 37 e 36, ele diz assim, Pedro isso. Nunca o Senhor vai morrer. Nunca o Senhor é o Rei da Glória, o Filho de Deus. Jamais as pessoas vão te humilhar. Jamais as pessoas vão tirar sua roupa e deixar o Senhor sem nada diante das pessoas te vendo crucificado, humilhado. Nunca, Senhor. Tenha dó de ti mesmo. E Jesus olha para Pedro no fundo dos olhos e diz o quê? Sai para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, porque eu não te conheço. Porque você cogita as coisas do homem e não as coisas de Deus. Jesus foi todo o tempo impulsionado a desistir da cruz, sabia disso? Porque quando ele estava crucificado, até mesmo já um dos ladrões que estava ao seu lado, um salteador, disse, se tu és o Cristo mesmo, desce dessa cruz e salva a ti e salva nós também, aproveita de também, nos salva. O apelo era o quê? Desce da cruz, desce da cruz, desce da cruz. Para de fazer isso, viver essa vida correta, buscar a Deus dessa forma, estudar a palavra de Deus. Isso traz problema, traz peso para a sua alma. Traz, sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai fazer com que a Wanda e a Nubia fiquem a noite inteira pensando que, puxa, não devia ter feito aquilo ontem. A palavra de Deus movendo o coração dela, não podia ter agido assim. E aí o coração dela vai falar que amanhã cedo eu vou consertar. Mas para aqueles que não decidem por amanhã cedo consertar, eles vão ficar a semana inteira o quê? Com uma farpa no coração. Onde que eles vão? Tá ruim, tá mal, tá incompleto. Porque a completude do homem, está no livro de Colossenses, a completude do homem está em Cristo. A palavra do nosso Deus diz assim, ó, e aprove a Deus colocar em Cristo toda a plenitude. Então o homem não está pleno do lado da mulher dele. A mulher não está plena do lado do homem. Não são filhos que vai trazer a plenitude para o casal. E é assim que as pessoas falam, não, vamos ter filhos, quem sabe melhor o nosso casamento. Né? Não é filhos que traz a completude. Não é dinheiro, poder fazer o que quiser na hora que quiser, liberdade financeira. Não é isso que traz uma pessoa plena, porque existem pessoas que podem fazer todas essas coisas que eu disse e ainda assim não se sentem plenos.
A plenitude está em conhecer a Deus e com Ele se relacionar com Ele. Ué. Vocês querem o texto? Já afinal de contas está gravando, né, irmão? Com os amigos lá da internet. Então eu tenho que citar o texto. Abra lá em Colossenses. Capítulo de número 1. Verso 19, diz assim, ó. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Olha que coisa linda. A plenitude das coisas. As coisas estão completas, são plenas quando estão em Cristo. É Colossenses capítulo 1, verso 19. Eu vou até anotar aqui para vocês. Então o convite de Jesus no livro de Mateus 16 e Mateus 10, irmão, é para quê? Para morrer com Ele, nada mais. Observe que Jesus não convida-os para passar a noite num resort. Jesus não convida-os para um grande ministério, uma grande obra, uma grandiosa trabalho para Deus, um grande culto. Não, o convite era: nós precisamos morrer. Eu preciso e vocês quiserem podem vir comigo. Esse é o convite. E não mudou o convite, continuou o mesmo. Este convite vale hoje, nesta mesa, nesta sala, para todos nós, para quem está vendo aí pela internet. O convite é o mesmo. Qual é o convite? Quem quiser negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir, então esse será digno de mim. Mas o contrário é verdadeiro. Se não quiser, não se negar, não tomar a cruz e nem me seguir, então não será digno de mim. Mas observe outra coisa importante. É possível seguir a Jesus, entre aspas, da forma com que nós achamos, religiosamente, buscando a Deus nas igrejas, fazendo o que nós fazemos, lendo a Bíblia de vez em quando, orando, subindo aos montes para buscar a Deus, fazendo algumas penitências, enfim, mas sem negar a si mesmo. É possível. É possível seguir a Jesus sem negar a si. Todos os prazeres que deseja minha alma, eu digo sim. Tudo que minha alma quer se refestelar, eu digo sim. Todos os direitos, embora não sejam direitos duros, escusos talvez até, mas que são direitos, eu digo sim a eles. Eu não digo não a mim mesmo. Deseja minha alma, eu quero. É possível seguir a Deus assim? É possível. É possível ter discípulos de Jesus que andam assim? Porque Jesus está 6 dias da sua morte quando ele diz isso. E depois de 3 anos estando com os 12, ele diz: tomem cada um a sua cruz. Ou seja, há 3 anos atrás, esses discípulos estão andando comigo e ainda não tomaram sua cruz. Há 3 anos ainda eles não se posicionaram dessa forma. Ou seja, é possível andar com Cristo e não negar a si mesmo nem tomar a sua cruz. Só tem um problema. Qual o problema? No final do seguir-me tem uma cruz. E a Bíblia fala aquele que sofre e depois reina. E na segunda vinda dele, quando for tomar todos os seus, ele mesmo cita uma parábola dizendo: muitos naquele dia vão subir ao meu nome dizendo: Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu cantei, no teu nome eu orei, ensinei a Bíblia, eu ganhei muitas pessoas para Cristo, eu fiz muitas obras, eu ajudei muito pobre. E ele mesmo, Jesus, ele diz: assim será dito: afastai-vos de mim, porque eu não te conheço. Nós não tivemos relacionamento. Isso aqui conduz ao relacionamento. Então isso aqui é fundamental. Cristão tem que tomar a cruz. Não tem jeito. O cristão pode ter uma vida abençoadíssima nessa terra. Não é problema nenhum. Mas ele precisa carregar a sua cruz. Lembrete, carregar a cruz não são os problemas que você enfrenta. Carregar a cruz talvez, para alguns, podem ser nesse momento umas lutas que estão passando. Mas se essas lutas não derivam de uma decisão por Cristo, então ela não é cruz. Cruz somente é o peso das decisões que eu tive de colocação, entendi? É isso? É bem por aí. Porque a Bíblia fala assim, ó, o que o Will está dizendo assim: bom, quem não conhecia a respeito do que realmente era a cruz, então ele não tinha como carregar a cruz anteriormente. Não é mais ou menos isso? Né? Então ele estava liberado de carregar a cruz anteriormente, até o conhecimento. Acreditava, estava, mas não estava. Não estava. Aí, assim, não, porque ele continua sendo, no passado, culpado por não ter carregado a cruz. Porque, mas ele não tinha conhecimento, nós não tínhamos o conhecimento, ninguém nos ensinou nesse conhecimento, né? Mas a palavra de Deus está aqui.
Ela está disponível, ela está liberada. E a Bíblia fala o seguinte: certo homem então chegou para Jesus e disse: Senhor, o Senhor me deu um talento. E eu, sabendo que o Senhor é um homem duro, um homem que colhe onde não semeou e ajunta onde não espalhou, tive medo e guardei meu talento, escondi. Está aqui meu talento, o Senhor não vai ter prejuízo nenhum comigo, está aqui, estou devolvendo. E Jesus, ele diz assim, naquele momento, é uma parábola, mas o que realmente está, é o que ele quer dizer. Ele diz: servo mau e negligente, sabe que eu vou cobrar, sabendo Deus quem eu sou. Por que você não pegou meu dinheiro, meu recurso, e entregou aos banqueiros para que eles se multiplicassem? Por que você guardou? E aí ele chama o servo mau e negligente aquele que não produziu, não reproduziu, não foi adiante. E por que ele não foi adiante? Bom, porque ele não tinha tanto conhecimento do que fazer com o dinheiro, talvez. Jesus até mesmo disse a ele: por que você não fez isso? Ele não sabia o que ele deveria ter feito. Mas ele já estava com o talento em suas mãos. Agora, o que é o talento? Pode ser várias coisas, mas para esse momento o talento é a sua vida. O talento é a sua alma, sua força de decisão, seu livre-arbítrio, seu coração. Te dei aqui. Eu quero que você multiplique. Eu quero que você avance. Ah, mas ninguém me ensinou, Senhor. Eu não soube sobre esse assunto a tempo de fazer. E ele vai chamar no servo mau e negligente. Entende a colocação da parábola? Eu sei que parece injusto, né? Poxa, mas não sabia, não tinha esse conhecimento. É lógico que o tratamento de Jesus, ele é muito equivalente ao que a pessoa é. Não é uma regra geral para todos. Porque existem pessoas, por exemplo, que nunca realmente tiveram a oportunidade de ouvir a Deus. Mas nós já tivemos a oportunidade de ouvir a Deus. Talvez não desta forma, mas já tivemos oportunidades de ouvir a Deus, de entrar numa igreja, de ouvir alguém falando, de parar ou prestar atenção, ou buscar. Porque quando toca alguma coisa no nosso coração, nós vamos atrás e buscamos. Né? Eu queria fazer uma colocação. Você estava falando dele, eu lembrei de uma coisa. Sim. Eu sempre fui criado na igreja católica. Certo. E agora você falou uma coisa que me abriu a mente. Assim, o que eu aprendi é que você na igreja católica assim, fazia a primeira comunhão, ou ir na igreja comungar, tomar a hóstia. E eu achava que se você fizesse isso, você estaria livre dos pecados. E é o que você está falando agora. Poderia estar indo, chegar no final e não estar com a minha Você cruz. ia ser surpreendido. Exatamente. Eu achava que, pelo meu entendimento, pelo meu conhecimento, não, então a hora que eu ficar maior, entender melhor, eu vou tomar a comunhão e vou livrar dos pecados, vou resolver minha vida. E não é assim. Não é assim. Não é assim. Não é assim porque a Bíblia diz que não é. Mas esse é um engano muito corriqueiro. Porque as pessoas se acomodam na religiosidade e esquecem de se aprofundar. Isso a Bíblia chama de libertação. O que é libertação? Mais do que orar com alguém por as mãos, a libertação vem pela palavra, conhecimento. Poxa, eu não sabia, agora a mente abriu. Agora eu sei. Isso chama-se libertação. Minha mente se libertou. Abriu. E é isso que todos nós fazemos. Acontece comigo, acontece com vocês, acontece agora, acontece comigo hoje à tarde estudando. Enfim, acontece com todos. Tem uma referência que adoradores de Baal foram perdoados, mas que no Velho Testamento. Foram perdoados? Por conta que eles não sabiam que o Deus adorava um outro Deus, mas não tinham conhecimento do Deus. O Velho Testamento, ele não é pautado pela graça. O Velho Testamento é por obras. Você tem que obedecer obras. Naquele momento de obras, eu estou totalmente enganado numa obra. Então eu não sei, ninguém me abriu os olhos sobre outra obra. Mas agora, no tempo de Jesus, é o tempo da graça. Não se alcança a salvação por obras. É sim pelo que eu creio e pelo meu procedimento. Então, por isso eles foram julgados diferente. Entende a diferença do julgamento? No Velho Testamento, as pessoas eram salvas mediante sua obra. Então, sua obra é negativa, mas seu coração era positivo. Sua obra era negativa porque você não sabia. Então, Deus consegue fazer esse julgamento. Agora, neste tempo, o nível elevou-se de dificuldade para nós. Por quê? Porque no Velho Testamento, vou dar um exemplo clássico que eu sempre dou para os irmãos. No Velho Testamento, o adultério era o quê? Quando o homem e a mulher estavam no ato. Ali era consumado o adultério. Se os dois tivessem 5 minutos depois, mesmo todos os indícios, não era.
Segundo a lei de Deus, estavam livres. Então, assim era. Agora não. Jesus disse assim, ó, foi desse jeito que foi escrito. E todo mundo dizia assim, foi sim, Senhor. Só que agora eu mudo. Ele diz, se um homem olhar para uma mulher com um pensamento, com uma intenção errada, já cometeu um erro com ela. Você percebe que o nível subiu? Antigamente eu tinha que ser pego e se eu tivesse escapado por um minuto, eu estava livre. Mas agora não. Só pensar, já estou perdido. Então o nível está muito alto do padrão. Para que esse nível subiu? Perdão, pode fazer, perdão. Não, pode agora. Então, assim, a gente vive enganado que os atos de mero expediente da nossa vida comum, eles, meramente ser bom, ser justo, já é o... Só que isso é muito distante, porque tem que ser algo que converge a Cristo. Isso, Isso é é o ponto. muito bom. Isso é bom falar com gente inteligente. Você foi no alvo. Porque eu não posso viver uma vida corriqueira, ela tem que ser toda dirigida a Ele. Meus atos dirigidos a Ele. Porque o nível subiu. O nível padrão está mais alto. Aí você fala assim, mas por que o padrão de Jesus fez isso? O padrão subiu, sendo que nós somos homens, mesmos homens do passado. E como que agora, se os homens do passado não conseguiram, por que nós conseguiremos? Aí, Pode falar. Pode, fica à vontade. Que O você assunto está é no raciocínio, agora entendo melhor, lá no começo desse explicou, o que Deus queria de nós? Que nós evoluíssemos. Evoluir é o quê? É entender as coisas para Exatamente. chegar, não é ficar, não, vou fazer um pecado, você não pego na Não hora. faço pecadinho, Não, mas evoluir. E essa evolução, as pessoas- nós chamamos da conversão, vai mudando, vai se convertendo, né? E a gente colocou muito pejorativo essa palavra conversão. Só uma pessoa ir para uma igreja diz que se converteu. Não, a conversão é mudança interna. A pessoa vai mudando. A tal ponto de mudança que ela nutre uma santidade interna. Eu não estou falando de uma santidade falsa, essas pejorativas. Estou falando de um procedimento correto. Mas não só por estar correto, porque está levado a Deus. Eu faço isso por causa do Senhor. Por esse motivo eu faço. E Ele levou o padrão para que todos nós pudéssemos chegar a uma conclusão. Qual a conclusão? Não consigo fazer. Não dou conta. Está muito alto para mim. E aí todos nós entraríamos pela salvação, pela porta da misericórdia, da graça de Deus. Porque só somos salvos mediante a graça. Não mais por obras. Embora Ele queira que nós façamos o melhor possível. Mas você vai chegar num ponto dizendo, Senhor, eu fiz tão bem a minha vida. Mas hoje eu deparo com a palavra de Deus e eu vejo quão pequeno eu sou. Isso deve tirar aplauso do Senhor. É isso que eu queria que você fizesse. Glória a Deus. Eu dei aula, eu dou aula para várias pessoas. E muitos saem revoltados da sala de aula. Eu sei que alguns já saíram também, revoltados, descendo nesse elevador, querendo pular da janela aí, mas segura bem, né? Não pula, não. Revoltado, porque, pelo amor de Deus, minha vida inteira eu pautei isso, agora você fala para mim que não é. Não sou eu que estou falando, está escrito. Eu só estou explicando de uma forma mais clara. Mas as pessoas entendem e elas se revoltam. Puxa, como assim? Igual a questão da vaidade. A Bíblia fala que tudo é vaidade. O homem mais rico e mais sábio da face da terra, que já pisou nessa terra, depois de ter todo o dinheiro do mundo, a tal ponto de prata, ser igual pedra no meio da rua, perder valor, está escrito na Bíblia, ele chegou a uma conclusão dizendo assim, ele escreve dizendo, tudo que eu tenho, tudo que eu fiz não é nada. Todas as minhas sabedorias, tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento. Salomão. Aí, ele chega à conclusão de que sendo bom é vaidade. Ajudar a velhinha a atravessar a rua é vaidade. Socorrer os órfãos, vaidade. Tudo é vaidade. E se tudo é vaidade, aí uma pessoa não vai assim, mas se tudo é vaidade, então o que vai servir? Vai sobrar o quê? Vai sobrar o quê? É isso mesmo, nada. E aí, quebrados, voltamos para Deus, humilhados. Dizemos, Senhor, só a tua graça pode nos salvar. Só a tua misericórdia pode nos salvar. Porque senão, Coronel, o Senhor ia falar assim, não, mas eu sou um homem bom, perfeito, correto, eu não faço mal a ninguém. E aí exigir a salvação pelo procedimento. Mas como todos estão debaixo da vaidade, embora sejam uns melhores que os outros, isso tem, tinha uns mais afinados que outros, mas ainda assim com resquício de vaidade. Talvez uns estão atolados até aqui de vaidade, outros apenas um cheiro de um perfume de vaidade, mas ainda assim vaidosos. Ainda assim vaidosos. Por isso que tudo é vaidade. Tudo. Agora, então, o que nós fazemos diante da vaidade? Nos rendemos a ela. Reconhecemos a Deus, dizendo, Senhor, eu sou vaidoso.
Então eu peço perdão ao Senhor em Deus do Pai da minha vida. Glória a Deus. É isso que Ele quer de nós. O nível está tão alto para que a gente entenda que nós não podemos sozinhos. Aleluia. Jó, naquele momento dele lá, sem nada, doente, daquele que estava, eu identifico a vaidade dele, ainda aquele senso de justiça que ele achava que Sim. tinha, senso de retidão. É. Tudo isso aí ainda era vaidade dentro do corpo que já estava. E ele brigou muito, assim. Ele falou, não, mas eu, Senhor, eu não fiz isso, eu sou o homem certo. Vaidade falando, né? E depois, o que Jó falou no finalzinho, depois de ter lutado consigo mesmo? Lembra? Ele falou assim, Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, ou seja, eu tenho uma experiência real com o Senhor. Entende que lindo? O homem que era temente a Deus reto e se desviava do mal. Depois de uma grande experiência, ele disse, antes, minha vida era só superficial. Sem calo, né? E calou, né? E na hora que ele calou-se, Deus reverteu a história dele. Na hora que ele rendeu, né? Se rendeu. Então, o segredo é se render. Você não sabe quanto tempo você vai durar nessa terra. Talvez mais 40, mais 30, 50 anos. Você não sabe. Então se renda. Entregue-se logo. Glória a Deus. Porque esse tempo é passageiro, comparado. Não dá nem para chegar a comparar, mas a glória que está por vir. Amém. Essa glória que está por vir está reservada para todos nós. Amém. Glória a Deus. Mas nós entraremos por merecimento na glória esperada. Salvo estaremos. Mas na glória que está proposta, só os campeões, só os vencedores entrarão. E que nós aqui dessa sala, pelo menos uns dois aqui, cheguem lá, né? Pelo menos os dois. Eu não sei, é difícil, complicado, Jorge. Henrique já falou, se eu for, ele vai segurar. Vai, né? Segura, né? O anjo vai falar assim, o que você está fazendo aqui? Aconteceu você. Bom, vamos introduzir, então vamos começar pelo menos a aula de hoje para a gente. Já agora são 8h30, vamos até umas 9, né? Só para a gente encerrar com a introdução da aula. Tá? No livro de Êxodo, no capítulo 1. No livro de Êxodo, no capítulo 1, conta a história de Moisés. Mas a história de Êxodo não começa com Moisés. Ela começa com a morte de José. Né? Embora a morte de José esteja no livro de Gênesis, mas ela está ligada a Êxodo. Capítulo 1. Por que ela está ligada? Porque José que trouxe todos os seus familiares para o Egito. Lembra das 7 pragas, dos 7 anos de vacas magras? E José tinha se preparado durante 7 anos para esperar. E quando o pai dele estava passando fome e os seus irmãos, ele os trouxe para Israel. Para o Egito, perdão. E no Egito, que ele era o governador, então ele deu uma boa terra para o pai e para os irmãos. E sustentou todos os irmãos como sustentou toda a face da terra. E a Bíblia fala que José viveu para este propósito. Este era o propósito de José. E aqui eu já faço uma pergunta. Você tem um propósito sobre essa terra. Você é uma essência que foi tirada do Senhor e foi lhe dada substância e você se tornou uma matéria no ventre da barriga da sua mãe. Você veio nessa terra não só para viver uns dias aqui, uns anos. Você tem um propósito. Amém. E eu espero, faço votos e oro para que quando chegar o seu dia você tenha cumprido o seu propósito. Sua vida tenha valido a pena no propósito. Porque sempre existe um propósito maior do que nós. O seu propósito ele é maior que você. Senão ele não é um propósito. Bom, sigo dizendo. Onde nós estamos? Capítulo 1, verso 6. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Povoou. O povo do Egito começou a ficar preocupado que o povo de Israel estava crescendo demais. Crescendo demais. Verso 8. Levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Já leu isso, né? Aqui tem uma coisa que nós temos que parar para perguntar aqui para nossos próprios corações. Como é que um rei se levanta e que não conhece José? Porque o que José fez foi esculpido em pedra.
para que nunca mais se apagasse. O rosto, o busto de José está esculpido no Egito. José se tornou um homem comparado a Faraó. E Faraó, naquela época, era um deus para eles. E José só não foi considerado faraó porque não era egípcio, mas se equiparou a um deus. Ele tinha um nome, os escribas, todos escreveram pergaminhos e pergaminhos a respeito da vida de José. Toda a história dele. Por que eu sei disso? Olha, mas é só você ir lá no Louvre. Já foi lá no Louvre? Tem que ir lá. Já foi lá no... Lá no Louvre. Já foi lá, tia? Já. Ah, então eu não posso fazer essa pegadinha com a senhora. E eu não fui, mas eu já fui no meu coração. No meu coração eu já estive lá. Mas ainda bem que tem a internet. E você pesquisa. Há muitos pergaminhos e pergaminhos escritos a respeito de José. Porque José foi o mantenedor da vida. Esse é o slogan do nome dele. Bem verdade. O mantenedor da vida. E todo mundo do Egito sabe quem é. Aí agora vem um rei. Porque para se tornar rei, ele tem que conhecer a história do seu reinado, dos seus antepassados. O reinado era passado de pai para filho. Ou seja, o pai prepara o filho desde pequeno. O pai diz, meu filho, antes de nós veio um rapaz que aconteceu isso, 7 anos de vacas magras, vacas gordas, e conta a história, e ele faz para o outro e para o outro. E além disso tem documentos. E no salão oval lá do Egito, deve ter lá as fotos deles. Como? Que vem um rei que não conhece quem é José. Vocês nunca pensaram sobre isso? Já pensou sobre isso?